Olá pessoal, meu nome é Fusion e no vídeo de hoje vamos falar sobre um mistério intocado do Roblox, o Fórum 34. Então, se você gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve e ativa o sino. Agora vamos para o nosso primeiro tópico. O fórum do Roblox existiu desde antes do lançamento oficial do jogo até o ano de 2017, quando foi removido por problemas de moderação. Ele serviu como um espaço para jogadores, desenvolvedores e administradores conversarem entre si. Ele era dividido em várias subcategorias que visavam delimitar tópicos específicos. Cada uma delas possuía um ID distinguido no final do link como uma espécie de código de acesso. Certo dia, alguém estaria experimentando com esses IDs, percebendo, por exemplo, que trocar o ID da categoria Discussão Geral pelo da Testando Roblox o levaria para o lugar correspondente. Então deve ter passado pela cabeça dessa pessoa a ideia de colocar um número aleatório, que por coincidência foi o 34. Entrando lá, se depararia com um fórum totalmente escondido, apelidado de Anúncios e Regras Oficiais. Ele era acessível somente através dessa técnica específica e estava repleto de posts por moderadores avisando para que ninguém postasse, comentasse ou sequer falasse sobre ele. Assim, muita gente contrariou a regra, criando threads aleatórias ou que questionassem o motivo dessa categoria. Provavelmente o que eu ou você faríamos na mesma situação. E acredite quando eu digo que a maioria dessas pessoas foram banidas. Aparentemente, ele existiu entre pelo menos 2009 até 2013, já que arquivos em datas superiores redirecionavam para o fórum normal. Agora você entende o mistério por trás disso, né? Por que criar um subfórum, escondê-lo e ainda banir quem falasse nele? É o que a gente vai tentar descobrir hoje. Antes de debatermos as teorias, vamos entender quem estava por trás do Fórum 34. Os únicos moderadores a postar nessa categoria foram o Mr. Doombringer e o MF Soccer 94. Ambos os posts deles só repetiam aquilo que falei antes, proibido falar nesse subfórum. Então, por que isso é interessante? Porque entender o histórico deles pode nos ajudar a entender o propósito por trás do 34. Nessa época, o Mr. Doombringer era um moderador do fórum bastante empenhado, que, julgando pelo estágio em que ele participaria no ano de 2013, provavelmente atuou desenvolvendo sistemas para o fórum. Já o MF Soccer 94, ele era um jogador renomado por ganhar vários concursos e também moderou o fórum nesse ano. Agora que você sabe disso, vamos às teorias. A grande pergunta: para que serviu o 34 e por que ele era tão restrito? Não existe uma resposta certa ainda, pois falta informação, mas, baseando-se naquilo que eu pesquisei, existem algumas hipóteses. Seria o 34 um local para conteúdo inapropriado? Certamente vocês deviam estar pensando em algo assim. Até eu pensei quando vi pela primeira vez. Mas não tem nada de inapropriado nesse fórum. Pelo menos até onde vão os arquivos. Talvez deveríamos limpar nossas mentes, né? A próxima teoria é semelhante à primeira, embora menos caótica. Foi o 34 um local privado para que moderadores e funcionários do Roblox conversassem entre si? Seria controverso pelos mesmos motivos de os de uma live do Roblox em 2014, onde alguns administradores disseram coisas comprometedoras em um momento de descuido. Mas é improvável. Não existe nenhum post polêmico dentro desse fórum. Além disso, se esse fosse o caso, certamente o drama em torno dele seria muito maior. E até hoje estaremos falando sobre esse assunto. E vamos lá.
Não precisava nenhuma genialidade para encontrar essa categoria. Bastava um curioso fuçando nos links do site que a casa inteira dos administradores iria cair. Por tudo isso, essa teoria não me faz muito sentido. Desse jeito, resta uma única hipótese, a menos intrigante, infelizmente. Seria o 34 um local reservado para testes? Tudo nos leva a crer que o líder do 34 seria o Mr. Doombringer. Sua biografia, sua autoridade elevada dentro desse fórum, considerando o foco dele em otimizar e desenvolver sistemas, a categoria provavelmente servia como um lugar para debugar e exercitar novas implementações. Existe mais um detalhe interessante que dá fundamento a essa teoria. O nome Anúncios e Regras Oficiais indica que, talvez, o 34 fosse o precursor de um subfórum para contato direto entre o Roblox e a comunidade. Como, na época, os moderadores precisavam escrever threads de regras e mensagens em cada uma das categorias, funilar tudo em um fórum só agilizaria bastante a administração. Infelizmente, após a descoberta e o pequeno escândalo, a ideia provavelmente foi descartada. Bom, como sempre, as teorias da conspiração são somente isso, teorias. Ainda que elas soem plausíveis, não dá para ter certeza de nada com tão pouca informação. Então, se você tiver qualquer coisa a agregar ou ideias diferentes, deixa aí nos comentários. Essa foi toda a história de um mistério desconhecido e não solucionado do Roblox, o Fórum 34. Será que ele era só um lugar para testes ou o buraco é mais fundo? Só o tempo vai dizer. Sei que o vídeo foi mais curto dessa vez por conta da brevidade desse assunto, mas achei muito interessante e acredito que ele deveria ter mais visibilidade. Ainda assim, espero que tenham gostado. E se for o caso, deixa seu like, se inscreve e ativa o sino. Agora, até mais.